Crônicas do Amanhecer de 19 de maio de 2023. Igreja Anglicana da Inglaterra debate o uso de linguagem neutra. Parte 1. A Igreja Anglicana da Inglaterra discute adotar o gênero neutro para se referir a Deus em orações e demais rituais religiosos. As informações são do jornal britânico The Telegraph. Os bispos da instituição devem lançar um projeto a respeito do assunto durante a primavera no hemisfério norte, que compreende os meses de março a maio. Segundo o Telegraph, detalhes da discussão apareceram em uma pergunta escrita para a comissão litúrgica, responsável por formular e promover modos de serviço e culto religioso na Igreja Anglicana. A questão foi levantada na edição mais recente do órgão legislativo da Igreja, chamado de Sínodo Geral. São em assembleias dessa estrutura que os integrantes da instituição consideram e aprovam legislações, validam orçamentos anuais para os gastos da Igreja e discutem temas de relevância nacional e internacional. Qualquer alteração permanente ou reescrita das escrituras com linguagem de gênero deve ser debatida em futuras reuniões do Sínodo. Na reunião do órgão que começou na segunda-feira, 6 Feve 2023, e durou até sexta-feira, 9 Feve, a Igreja Anglicana debateu o casamento homoafetivo. A reverenda Joanna Stobart questionou o Sínodo Geral se havia medidas para desenvolver uma linguagem mais inclusiva nas liturgias da Igreja. Além disso, a líder religiosa também pediu aos participantes para proporcionar mais opções para aqueles que desejam usar a liturgia autorizada e falar de Deus de forma não sexual, particularmente em absolvições autorizadas, onde muitas das orações oferecidas para uso se referem a Deus usando pronomes masculinos. O vice-presidente da Comissão Litúrgica, Michael Ipgrave, bispo de Lichfield, respondeu que a Igreja tem explorado o uso da linguagem de gênero em relação a Deus por vários anos, em colaboração com a Comissão de Fé e Ordem, segmento responsável por orientar assuntos de teologia. Depois de algum diálogo entre as duas comissões nesta área, um novo projeto conjunto sobre linguagem de gênero começará nesta primavera, disse Ipgrave. Os cristãos reconheceram desde os tempos antigos que Deus não é homem nem mulher, mas a variedade de maneiras de se dirigir e descrever Deus encontradas nas Escrituras nem sempre se refletiu em nossa adoração, disse um porta-voz da Igreja Anglicana. Apesar dos comentários, o porta-voz informou que não há absolutamente nenhum plano para abolir ou revisar substancialmente as liturgias atualmente autorizadas. Ainda segundo ele, nenhuma dessas possíveis mudanças poderiam ser feitas sem uma legislação extensa. Não foi detalhado de que forma essa substituição seria realizada. É naturalmente intuitiva a ideia da divindade. Desde os tempos mais primitivos, todos os povos desenvolveram uma crença sobre essa ideia, com variadas interpretações sobre a sua essência. A visão histórica mostra que vários conceitos de Deus, aceitos em um determinado período, foram sendo abandonados na medida em que deixaram de atender às expectativas das pessoas e de seus grupos sociais. Deus foi aos poucos deixando de ser um Deus entre muitos deuses. Deixou de ser o Deus de um só povo, o que comandava os exércitos e esmagava seus inimigos. Deixou de ser o Deus imprevisível em suas ações, que a todos castigava. Deixou de ser o Deus que provocava medo e controlava a vida das pessoas. Deixou de ser o Deus de uma igreja, refém de concepções doutrinárias e dogmáticas. Tradicionalmente as crenças têm atribuído a Deus uma característica antropomórfica, ou seja, imaginar a divindade como as mesmas feições físicas e os mesmos sentimentos e paixões humanos.
Essa comparação vulgar, entre Deus e homem, se explica em parte pela incapacidade de o homem abarcar a essência divina. No entanto, ela se enraizou nas religiões ocidentais também devido à interpretação literal e ortodoxa da passagem bíblica do livro Gênesis 1:26, onde se lê que Deus teria dito: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Por essa percepção, no segmento dos textos bíblicos, construiu-se uma tradição de um Deus eventualmente ciumento, vingativo e por vezes cruel, tal como certos homens. Em A Gênese capítulo 2, Allan Kardec afirma: são ridículas essas imagens em que Deus é representado pela figura de um ancião de longas barbas envolto num manto. Tem o inconveniente de rebaixar o ente supremo até as mesquinhas proporções da humanidade. Daí, estão a um passo de atribuírem a ele as paixões humanas e a fazerem dele um Deus colérico e ciumento. No Livro dos Espíritos, questão 11, Allan Kardec diz que o Espiritismo, por sua vez, distingue bem Criador e criatura, sendo primeiro de mensurável superioridade e completamente isento de qualquer imperfeição. Os poucos recursos do homem não lhe permitem compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, da qual lhe atribui as imperfeições, mas, à medida que o senso moral se desenvolve nele, seu pensamento penetra melhor no interior das coisas, então, faz ideia mais justa da divindade, ainda que sempre incompleta, mas conforme a sã razão. No Espiritismo, Deus deixa de ter uma personalidade masculina ou feminina, tanto que na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec não pergunta quem é Deus, e sim que é Deus. Esta foi a crônica do amanhecer de 19 de maio de 2023.